Existem 3 palavras mágicas poderosíssimas para você utilizar quando quiser que uma pessoa te procure. Esse foi um dos rituais mais intensos que eu já fiz. Você já parou para pensar quantas coisas você faz hoje em dia em nome da espiritualidade, sem nem saber se você pode fazer elas? Acende vela, toma banho de ervas, faz magias para prosperidade, queima um papel com intenção, faz despacho, ritual para lua cheia, para lua minguante, solstício, equinócio e um monte de coisas mais. A pergunta é: você sabe mesmo o que você está fazendo? Porque não é sobre dar ou não resultado. Às vezes dá. A questão é: com que consciência você está se envolvendo com isso? Existe uma diferença enorme entre praticar com presença e consciência e sair por aí, repetindo receitas que você encontrou no Instagram e achando que está fazendo magia. Se você rolar o seu feed, você vai encontrar um monte de rituais de vitrine e espiritualidade de consumo rápido. O pior disso tudo é que tem muita gente manipulando forças sem ter canal, sem ter permissão, sem ter chão. E aí eu te pergunto: será que você está mesmo se protegendo e criando coisas boas para você? Ou você está abrindo portas que você nem mesmo entende? Eu sou a Renascimento e aqui nesse canal a gente fala sobre espiritualidade de forma madura e inteligente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, deixa seu comentário e aciona as notificações para você não perder nada por aqui. Hoje a gente vai falar sobre a superficialidade nas práticas espirituais e sobre praticar sem permissão. Eu vou te contar sobre muita coisa que você nem imagina e que pode estar te atrapalhando em vez de te ajudar. O problema não é a vela, nem o banho e nem a sua oração. O problema é fazer tudo isso no automático. A vela, por exemplo, que mal pode fazer acender uma vela? Mas você sabia que ela não é um elemento original de tradições de matriz africana, por exemplo? Ela foi incorporada depois, vinda de outras culturas, provavelmente da tradição árabe, onde o uso da luz e do fogo tem simbologias muito fortes, e também da tradição cristã, que acende velas em rituais há séculos. Na cultura chinesa também, a vela tem o seu lugar. Ela é usada em rituais ancestrais como forma de honrar os mortos, iluminar caminhos sutis, marcar passagens. Então, não é que a vela seja ruim, muito longe disso. Mas a pergunta que precisa ser feita é: para que você está acendendo essa vela? É para criar um clima, iluminar o seu altar, criar uma atmosfera de espiritualidade? Ou é porque você realmente entende o que você está evocando ao acender ela? Eu lembro que teve uma época em que eu deixava sempre uma vela acesa no meu altar, praticamente o tempo todo. Eu achava que eu precisava daquilo, que era parte do meu pacote espiritual, manter uma vela sempre acesa em casa. Mas eu nunca parava de verdade para olhar o que eu estava fazendo ali. Eu acendia aquela vela como quem risca um cartão de ponto, no automático, sem presença. No começo desse ano, eu fui fazer um retiro de meditação Vipassana. E aí o professor falou uma coisa muito simples, mas que me atravessou. Ele disse assim: antes de começar a meditar, diga 3 vezes para você mesmo: eu vou começar a meditar. Eu vou começar a meditar. Eu vou começar a meditar. Só isso. Mas aquilo ali mudou tanta coisa para mim, porque isso traz o corpo e a mente para o aqui e agora. E eu percebi que grande parte das coisas que a gente chama de espiritual hoje em dia, a gente faz no piloto automático. Fazer um ritual virou um protocolo, presença virou performance. Hoje em dia eu acendo poucas velas, mas quando eu acendo, eu tiro um tempo para estar ali, para respirar junto com aquele ato. Porque eu sei que eu estou lidando com um símbolo profundo, poderoso, ancestral. Magia não é o que você faz, mas é como você faz.
E aqui, para esclarecer também um pouco, né, eu tô falando de magia e eu tô me referindo a coisas que a gente faz na matéria física para materializar intenções que estão dentro da gente. Isso pode ser feito por meio de rituais, isso pode ser feito simplesmente através da sua palavra e da força do seu pensamento. Então, eu estou usando essa palavra para me referir a tudo o que a gente faz com uma intenção tão clara e reta que ela atravessa esse mundo invisível e vem para o mundo visível. Hoje em dia, parece que a resposta para tudo é tomar um banho de ervas. Tá ansiosa? Toma um banho. Tá cansada? Toma um banho. Não consegue dormir? Toma um banho. Mas e se eu te dissesse que nem toda erva é para você? Que tem banho que abre e tem banho que fecha. E que isso não tem necessariamente a ver só com a espécie da planta que você está usando. E mais ainda, se você não sabe o que você está pedindo, você pode estar pedindo a coisa errada. Um banho de ervas não é um cosmético energético. Ele é um instrumento de conexão com forças da natureza. Só que para isso acontecer, tem uma coisa fundamental: a relação. A planta não é uma substância, ela é uma inteligência viva. Você conhece o ciclo dela, a estação? Você sabe de verdade o que ela pode movimentar em você? Tem gente tomando banho com um monte de ervas, achando que está se limpando e, na verdade, está bagunçando o próprio campo. Porque aquelas ervas não estão conversando ali com aquela pessoa. Ou porque não tem nada a ver com o seu momento. Você com certeza já escutou essa ideia de que tem alguns banhos que a gente toma só do pescoço para baixo, porque a erva é muito forte ou porque essa erva específica não se toma na cabeça. Essa frase, que virou uma indicação comum nas práticas espiritualistas, é um sinal evidente de como as ervas vêm sendo usadas de forma rasa, sem contexto e muitas vezes até perigosa. Porque a verdade é, se aquela erva é, de fato, o remédio certo para você, exatamente o que você está precisando, ela deve tocar o seu corpo inteiro. Ela não vai te ferir se ela tocar na sua cabeça. Ela vai trabalhar em você de forma inteira, integrada. Quando a gente usa essa desculpa de que uma planta é muito forte, então só do pescoço para baixo, muitas vezes o que está acontecendo ali é uma adaptação superficial, performática e desconectada da raiz viva daquele saber. E o pior, isso pode acabar fazendo mais mal do que bem, porque a erva que não te pertence pode gerar reações sutis e densas que você nem vai perceber de imediato. Se você está tomando um banho com uma planta que não pode tocar sua cabeça, é porque provavelmente aquele não é o remédio que você precisa naquele momento. Eu quero partilhar com vocês um pouquinho de uma fala de uma professora que eu gosto bastante. Só para dar um contexto, ela partilhou esses saberes numa série de stories no Instagram dela e eu vou deixar o link para isso na descrição aqui do vídeo, tá bom? Ela estava falando sobre o que ela aprendeu sobre as ervas com as bisavós, as avós, a mãe dela, e ela trouxe uma clareza que eu acho bem preciosa sobre o que é de fato se relacionar com as plantas. Então ela falou: as sabedorias populares distante do misticismo são fundamentadas na observação cuidadosa, não apenas da erva em si, mas de todo o sistema ao seu redor. Elas consideram o inseto que a planta alimenta, aquele que ela elimina, a quantidade de luz e sombra que recebe, até a água disponível, e até mesmo o formato das folhas, dos galhos, dos arbustos e das raízes. Além disso, levam em conta o clima e a estação do ano. Essa observação integral é essencial para compreender como cada elemento interage e contribui para o equilíbrio da natureza em nós. E seu complementar também irá existir. Então aqui o que ela está falando é que as ervas, elas não têm só uma qualidade, elas têm sempre a sua qualidade complementar na mesma medida. Se uma erva limpa, ela também provoca. Se ela remove alguma coisa, ela também introduz um desafio. Não é um sistema de cura linear, é uma dança circular, assim como o dia e a noite coexistem no mesmo planeta.
Então, aqui ela diz: o pensamento circular é inerente ao ser humano. No entanto, por meio da desorganização e da manipulação, nós somos desviados dessa circularidade. No pensamento circular não há oposição separada, todo o oposto é complementar. E dessa dinâmica que surgem mudanças e transformações. E tudo, inclusive as ervas, obedecem a essas ordenanças. E aí, enquanto ela estava partilhando isso, ela também falou sobre uma outra coisa que me chamou muita atenção. Ela falou sobre um ensinamento que um professor dela partilhou numa aula sobre muitas pessoas que não têm uma compreensão profunda do hinduísmo, por exemplo, e têm uma estátua de Ganesha em casa. Ah, porque Ganesha remove os obstáculos, abre os caminhos. Mas o que quase ninguém entende é que Ganesha não remove os obstáculos sem antes trazer outros. E por quê? Porque isso faz parte do Dharma e do Karma. Ação, reação, consequências. Além da moeda ter dois lados, o planeta está em dia e noite ao mesmo tempo. Não seriam as ervas e os saberes antigos que fariam ao contrário. Assim como os animais leem os humanos e sabem quem é quem, as plantas, os minerais e tudo o que é vivo possuem consciência e sabedoria. Eles sempre estarão prontos para ajudar e cooperar. Da mesma forma, não existe apenas uma versão ou escolha unilateral. Tudo na natureza tem o seu par. As ervas também escolhem quem irão trabalhar com elas. E a gente não pode nunca achar que nós somos superiores nas escolhas. Então, gente, a relação com as ervas é uma relação viva, consciente, sutil e profunda. Não basta saber que uma planta é calmante, estimulante ou anti-inflamatória. Uma planta com propriedades calmantes pode gerar efeitos não calmantes, dependendo da pessoa. Por isso que é preciso ver o que é para cada um em cada momento. Então, de novo, gente, isso foi partilhado numa série de stories e não dava para ler todos eles aqui porque ia ficar muito extenso. Vale muito a pena acompanhar o pensamento na íntegra, mas só para finalizar, mais um trechinho. Aqui ela diz que as plantas secas devolvem à natureza tudo que em si é volátil. Elas perdem partes de si para poder fazer transformações e manter a sua consciência. Para ouvir as ervas, é preciso distanciar-se das posturas performáticas das neobruxas e dos herbalistas gourmet. O caminho é pelo coração, pois as ervas sempre lerão a intenção mais profunda da nossa conexão com o céu e com a terra. Então, gente, fica aqui um convite para a gente rever e repensar esse uso das ervas como se elas fossem só uma ferramenta de limpeza espiritual genérica. As ervas não são um sabonete nem uma simpatia. São um ser vivo e, como tal, merecem respeito, escuta, relação, para que a gente possa, por meio da construção dessa relação e dessa escuta profunda, entender e saber o que é para a gente na hora certa. E às vezes a gente precisa recorrer a alguém que vai poder fazer uma leitura do nosso campo para prescrever o remédio adequado. Você não vai no médico para ter a prescrição do remédio certo para você? Então, às vezes, você precisa ir a um sacerdote ou um herveiro para receber uma prescrição correta do que é para você naquele momento. Hoje em dia, a gente vê de tudo nas redes sociais. Feitiços prontos, banhos coletivos com data marcada, pacote de ritual no valor promocional. Parece até menu de app de delivery. Mas, gente, a magia não é um jogo de tabuleiro, nem o catálogo de uma loja. É uma linguagem entre mundos. E mexer com essas forças sem consciência pode abrir portas que você nem sabe fechar. Eu quero mostrar para vocês também um trechinho de uma live de um outro professor que eu gosto muito, o Baba Kayode, que é um sacerdote do Ifá. Ele que cunhou esse termo de macumbinha gourmet que eu usei aqui. Eu adoro essa expressão, porque ela denuncia a forma como muitos de nós nos relacionamos com o invisível. Uma forma rasa e imediatista, como se a magia fosse um serviço de conveniência, como se fosse possível tomar só do pescoço para baixo.
e escolher quais partes da sua vida vão mudar ou não, como se a natureza e o invisível obedecessem à nossa vontade pessoal. E isso não é só ineficaz, mas não tem integridade, não tem verdade. E mais importante, essas práticas, elas exigem permissão. Então, vou mostrar um trechinho para vocês. E, gente, tome muito cuidado com essas macumbinhas gourmet que vocês verem por aí. Porque toda magia, ela gera dois tipos de energia. Uma no polo positivo e outra no polo negativo. Só que você entende o que aquilo pode gerar no negativo? Será que os efeitos colaterais vale a pena para alguma coisa que você ainda não tem a permissão de acessar? Então, ele falou aqui também sobre essa ideia da complementariedade. Como às vezes a gente faz uma coisa olhando só para uma consequência positiva que a gente acha que vai sair dali, sem prestar atenção na consequência complementar daquilo que pode vir também. Realmente o mundo da magia, né, esse mundo ele funciona e ele está muito bem estruturado, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Só que eu paro para pensar junto com vocês que o mais importante é você gerar as suas próprias energias. Por isso que eu sou um pouco contra em ficar ensinando macumbinha gourmet aí para vocês. Porque o mais importante, ao meu ver, é você gerar esta energia. E esta energia só vai gerar se você despertar, ou seja, se virar essa chave. O importante é você aumentar a sua frequência espiritual e aumentar a sua rede de conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você tiver das coisas, mais entendimento você vai ter sobre aquilo, para que aquilo se torne uma sabedoria na sua vida. E também entender que existem diversas ferramentas de conexão para a gente. A gente pode cultivar, através da nossa escuta, a nossa intenção profunda de manifestação e de transformação. Nós temos uma mania de querer burlar os sistemas ou cortar o caminho. É a mesma coisa, né? Quando você entra lá no colégio, né, com 7 anos de idade, você vai fazer a primeira série, segunda série, terceira série e até você se formar no colegial. Aqueles que não aproveitou esse tempo de vida em cada ano, vai ter que fazer o supletivo. E o supletivo, normalmente aquilo que era para você ter feito em 10, 12, 13, 14 anos, você, né, em 10 anos, você vai fazer aquilo em um ano. Você acha que em um ano você vai absorver as experiências de 10 anos? É impossível. Então, aquilo que você não cumpriu nesse período, depois você vai ter que correr para fazer um supletivo e resolver isso que era para resolver em 10 anos, em 2 anos. Então, eu vejo muitas pessoas entrando na questão de Ifá e dos orixás, para aquilo que era para ele ter feito há 10 anos atrás, ele querer fazer isso em um ano. Não vai dar certo, porque você não gerou energia. Você não gerou essa energia para que você possa ter isso. Então, aqui eu acho que ele traz uma ideia muito clara. Mesmo que um trabalho funcione, se não houver a permissão necessária, você pode estar atraindo consequências maiores que você não tem necessariamente condições de lidar. Porque magia não é apenas causar um efeito, é agir com responsabilidade dentro de um sistema vivo, com inteligências sutis, forças, guias e entidades que têm suas próprias leis. E acho que a pergunta que a gente precisa fazer é: quando você faz um trabalhinho, você sabe com quem você está falando? Você tem certeza que você tem permissão para isso? Ou você está abrindo um campo para algo que você nem conhece? Essa cultura de comprar rituais prontos por valores muito baixos, como se fosse uma pílula mágica, esconde uma verdade que pode ser muito dura. Isso gera dependência
não gera autonomia e tem muita gente oferecendo caminhos rápidos, mas sem uma sustentação energética, sem preparo, sem estudo. E isso, às vezes, prejudica quem vai buscar essas pessoas, né? Você vai ficar numa situação ainda mais vulnerável ou de mais dor. Essa prática, ela é uma construção, ela é um caminho e não um atalho. É uma aliança com o invisível e não com o consumo. Então, será que você está preparado para arcar com o que vem junto daquilo que você está pedindo? Eu vou contar uma história pessoal para vocês. Em um momento da minha jornada, eu precisei parar. Quem me acompanha aqui desde antes do YouTube vai talvez lembrar disso. E não foi por estratégia, e também não foi uma coisa sozinha que aconteceu, mas foi uma série de coisas juntas. Eu tive um burnout muito sério que veio de um desgaste espiritual e emocional profundo, e um tempo depois disso eu passei por uma revelação. Eu precisei de um silêncio profundo enquanto eu fazia uma revisão de como eu vinha oferecendo os meus saberes, meus cursos, meus atendimentos, as mensagens que eu estava passando adiante. Eu tive que olhar para os meus desalinhamentos, para os meus erros e me dar tempo para reformular a mim mesma e o meu trabalho. E aí eu passei 2 anos fora das redes sociais. E eu comecei a repensar como eu queria voltar. Eu já tinha passado por novos estudos, tinha feito minha primeira especialização em psicologia, tinha estudado outras coisas, tinha feito uma formação em constelações familiares, e eu me senti madura o suficiente para retomar o meu trabalho autoral. E aí, quando eu retornei, eu lancei um curso que se chamava Percurso à Mãe e tinha o intuito de explorar as nossas questões nas relações com a mãe e todas as consequências disso para a nossa vida e para várias áreas da nossa vida, dentro da visão das constelações. E aí, dentro desse programa, eu ofereci, de forma opcional para algumas participantes, sessões de constelação. Eu tinha passado por mais de 1 ano de formação e eu achava que eu estava apta para aquilo. Mas no meio do processo, uma coisa assim me atravessou. Eu percebi que eu não tinha permissão para constelar. E não era uma questão de técnica, era um lugar interno, um canal de conexão, ou a falta dele. Eu percebi que mesmo com a melhor das intenções, eu não podia oferecer aquilo. Então, eu contatei cada uma das pessoas que tinha escolhido a constelação como parte do curso, eu expliquei com honestidade o que estava acontecendo e eu disse que eu não faria aqueles atendimentos. Eu devolvi o dinheiro delas e ofereci a possibilidade de encaminhar elas para uma profissional na qual eu confiava. E eu falo isso não como um exemplo de como fazer certo, mas como um lembrete. A revisão, ela está sempre disponível para a gente. Como profissionais, como terapeutas, a gente precisa sustentar a integridade daquilo que a gente oferece. E isso inclui mudar a rota quando a gente vê que isso é necessário. Hoje em dia, eu não ofereço 1/3 das sessões que eu já ofereci no passado. E isso tem a ver com amadurecimento. A grande maioria dos professores que eu conheço passou por um ou por vários momentos assim, de reformulação, de mudança. É um movimento natural da vida. E a gente precisa poder olhar para isso com verdade e abrir espaço internamente para poder mudar esse caminho, sem vergonha de ter dito uma coisa que agora você vê que não é bem assim, mas com integridade de reconhecer que você pode voltar atrás. Sobre as constelações em si, eu não vou me aprofundar muito aqui. É uma modalidade que ganhou bastante espaço, ela começou a ser aceita em mediações judiciais, entrou para as PICs do SUS, e depois ela foi alvo de muitas críticas, virou o centro de muitas polêmicas. Já me pediram para fazer um vídeo só sobre isso, e eu vou fazer no tempo certo. Mas agora eu quero trazer 2 reflexões. A primeira é que existem saberes antigos sobre campos familiares, sobre transgeracionalidade, sobre hierarquia transgeracional, pertencimento familiar, presença energética e memória coletiva.
mas a modalidade das constelações foi metodificada, sistematizada por um ser humano, nesse caso o Bert Hellinger, que tem a sua própria história, seu próprio mundo interno e tudo o que ele trouxe para esse saber antigo, que se transformou em uma técnica. Eu acho que esse é um primeiro ponto de reflexão. O segundo é que a gente vê cursos de formação como um pedaço de papel qualificador de uma pessoa para uma modalidade específica na qual ela foi treinada. E tudo bem, é normal que a gente pense assim, né? Uma pessoa com graduação em psicologia está apta para se tornar psicóloga, certo? Mas eu vejo que isso, na verdade, está distante da realidade. Com o próprio exemplo da psicologia, eu conheço muitos terapeutas sem graduação que são muito melhores do que psicólogos com graduação acadêmica. Da mesma forma que, na minha opinião, muitas parteiras têm uma capacidade maior de auxiliar no parto do que médicos obstetras. E o mesmo vale para formações em modalidades energéticas, espirituais ou de medicinas alternativas. Um curso de formação de 1 ou de 2 anos não vai necessariamente te capacitar de verdade para aquilo. A gente falou um pouco sobre isso há algumas semanas. Na primeira parte do vídeo, nem toda sessão de cura é segura. Eu vou deixar ele aqui para você em algum lugar desse vídeo. Eu sinto que a verdadeira habilitação para servir o outro não vem necessariamente de uma certificação reconhecida pelo MEC, mas de um chamado real e de tempo, de experiência e de muito estudo, que não precisa necessariamente ser acadêmico. Se a gente ainda não tem essa experiência, essa certeza e essa sabedoria, a coisa mais bonita que a gente pode fazer é reconhecer isso e parar, pausar, nos dar silêncio, nos dar tempo e realinhar a rota. Bom, a gente passou por muita coisa até aqui. A gente falou sobre banhos de ervas, sobre práticas que a gente faz sem permissão, que podem parecer inofensivas, mas que abrem campos que não são neutros. A gente falou sobre magia, sobre a diferença entre presença e performance, sobre quando o ritual é mesmo necessário e quando ele virou só mais um item do checklist espiritual. E tudo isso importa, porque não é sobre condenar essas práticas, é sobre reconhecer o que você está fazendo e por quê. Tem uma coisa que eu venho observando cada vez mais. Quando tudo vira remédio, nada é remédio. Quando tudo vira prática, tudo vira técnica, tudo vira ritual, a gente começa a se perder nas ferramentas. A vida vira um manual de autocura constante e o sagrado vai se diluindo na tentativa de controlar cada parte da experiência. Quantas vezes você fez algo não porque você sentiu o chamado, mas porque você aprendeu que é isso que você tem que fazer, ou porque está todo mundo fazendo? Ou porque é bom limpar a energia. Mas o que você está limpando exatamente? E por que você sente que precisa se limpar o tempo todo? O excesso é um tipo de fuga. E muitas vezes é um disfarce elegante para o medo de estar presente. Presente no corpo, na dor, no cotidiano, no limite. Presente na vida como ela é, sem ritualizar tudo o tempo todo. E eu não estou dizendo que essas práticas não têm valor. Elas têm, quando elas partem de um lugar verdadeiro. Mas elas não substituem maturidade, presença, responsabilidade. O que a gente está chamando de espiritualidade hoje em dia, muitas vezes é só mais uma forma de evitar a vida. Evitar a frustração, o erro, o conflito, o cansaço. E aí a gente decora palavras bonitas, acende vela, toma banho de erva, faz mapa astral, ativa arquétipo, mas não para sentir, não para escutar, não para rever escolhas. E por isso eu encerro esse vídeo aqui hoje com uma pergunta. As suas práticas estão te apoiando ou te atrapalhando? Talvez você não saiba a resposta hoje, mas só o fato de você se permitir fazer essa pergunta já é um começo.
Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir ele, aproveita e se inscreve aqui no canal, aciona as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.